Nós temos essa grande campanha chamada Janeiro Branco, né? Que está no contexto de outras campanhas em relação a outros meses. Maio laranja, agosto lilás, né? Setembro amarelo, enfim. Depois da pandemia, Cris, nós temos contato com alguns dados da saúde, né? Dados epidemiológicos, que refletem uma piora no adoecimento da saúde mental do brasileiro. Bora tomar como referência o Brasil. A gente era... enquanto país, né? Nós éramos antes da pandemia terceiro em ansiedade em relação ao mundo inteiro. Hoje pulamos para o primeiro. Somos o país com mais diagnósticos de crises de ansiedade em termos proporcionais quando comparados com outros países. Éramos o quinto em depressão, pulamos para terceiro. Um país como o nosso, um país alegre, festivo, do futebol, do carnaval, né? Um país que exporta essas imagens para o mundo, mas que os dados estão dizendo que na intimidade, na profundidade, é um país muito adoecido. E aí a gente tem o Janeiro Branco. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: qual é a tua posição em relação a isso? Porque, por exemplo, quando a gente compara com Setembro Amarelo, alguns alunos meus, já tive discussões ferrenhas em sala de aula, alguns alunos dizendo assim, não acho legal ter essas campanhas. Não tem que falar sobre suicídio, porque vai incentivar as pessoas. Não tem que ter essas campanhas. O que você acha, assim? Tem que ter o Janeiro Branco? Tem vantagens em falar para a população, chamar a atenção da população sobre essa coisa que é básica, que a gente chama de saúde mental, que você começou falando tão bem. Como é que você se posiciona nesse debate? Eu percebo que quando determinado nos meses campanhas de prevenção e de alerta em relação à saúde de forma geral, né? Sim. Que a saúde é biopsicossocial e também eu vou ser atrevida aqui, como um amigo meu diz, cuidado quando você fala do espiritual. Quando a gente fala do espiritual, não é a religião, né? Nessa espiritualidade que a gente precisa ter uma crença e uma fé em algo. A religião, ela tem dogmas, né? Ela tá lá, é diferente. Mas na espiritualidade, eu preciso estar na conexão. Vou falar nisso para chegar já na sua pergunta. Eu preciso ter uma conexão também com a natureza. A gente come o quê? Macaxeira, inhame, batata, né? Algo que vem da natureza. Nós somos energia. Então, como é que... Aí vou de novo. Como é que eu estou na minha conexão com o outro? Mas para estar com o outro, eu preciso estar primeiro comigo. Como é que eu me ouço? Como eu cheguei aqui? Você viu? Por gentileza, você pode colocar a palheta do ar-condicionado para cima, porque eu sou alérgica e vou ter uma crise de tosse. Então, lógico que eu tenho que ter educação. Graças a Deus eu sou educada. E gentil para pedir, porque eu não conseguiria ficar aqui com o ar em cima de mim. Então, se eu não souber qual é o meu limite, eu não vou poder dar limite a ninguém. Com gentileza. Ok, então vamos lá. Nessa conexão que eu preciso ter com a natureza, com o que é que eu estou comendo, qual foi o perfume que eu usei hoje? Olha que eu estou trazendo coisas que eu credo, que coisa ridícula. Algumas pessoas podem pensar, é minha fantasia. Mas isso é terapêutico também, porque quando a gente trabalha com os casais com disfunção, existe a técnica de focalização sensorial que a gente não lida logo com a penetração, com o ato. A gente vai resgatar a comunicação. Que a comunicação é a função mais importante da sexualidade humana. Não é o prazer, nem a reprodução. Essas são as 3 funções da sexualidade, mas a mais importante é a comunicação. Porque se eu não estabeleço um contrato com você, uma relação de onde a gente pode ir ou não, eu não tenho saúde. E aí que começa o desenvolvimento da ansiedade, que vem no transtorno de ansiedade, né? A fobia social, ansiedade generalizada, estresse pós-traumático. E a gente sabe que o estresse pós-traumático está muito ligado à questão de você estar ameaçado o tempo todo diante de uma situação que deixa você em risco. A depressão, quando se fala da depressão, o humor, ele deprime.
Então, eu já pontuei aqui ansiedade e depressão como os dois sintomas, que elas são juntas, né? Um antecede a outra, como comorbidade, como sintoma da saúde mental. Na hora que eu estabeleço a minha comunicação com você e eu sei, eu vou usar esse perfume, a roupa que eu escolhi para vir hoje, qual foi o anel que eu quis colocar, qual foi o brinco que eu quis colocar. Isso eu estou me conectando comigo. Eu quero ver como é que eu estou aqui presente, que é diferente quando eu vou para outro evento. As pessoas, faltando aqui, não sei se você está percebendo ou o público vai perceber, eu, para chegar a esse número que subiu do adoecimento, é o país do carnaval, é o país da alegria, é o país das mulheres bonitas. Na imagem, né? Mas como é que eu estou dentro? Isso. Porque as exigências aqui de fora são imensas. Eu não digo mais nem grandes, são imensas. E se eu der conta de tudo que o pessoal lá fora vai cobrar de mim, ou porque eu preciso estar, porque eu estou vendo A, B ou C, principalmente hoje que a gente está nessa questão da mídia, na exposição, hoje em dia ninguém tem mais nada, é muito pouco do privado. Mas eu preciso saber também o que é que eu vou expor. E eu sei o que é que eu estou expondo. E eu vou arcar a responsabilidade com o que eu estou expondo. Então, se é um país de alegria, um país que é rico, por que ele aumentou? Como é que estão as comunicações? Como é que está o sentir dessas pessoas? Como é que está essa conexão empática? Primeiro eu comigo mesmo para eu estar com o outro. Porque é processual, gente. Não tem como a gente só ver separado, não. A gente é holístico. É um sistema. A natureza não é um sistema? Sim. Então, a vida, ela é essa conexão. Aí, o que é que acontece? Quando tem um adoecimento, está o caos, está a crise. E a crise é essa vulnerabilidade que está ali fervendo, né? Que as pessoas estão instáveis, inseguras, com medo. Então, não sei se deu para responder. Eu percebo que o que é que... Nem tudo que é óbvio é óbvio. O que é que eu mostro é aquilo que realmente eu sou. Sim, muitas vezes as pessoas mostram algo que não é real. E as pessoas estão acreditando naquilo. E aí a gente vai entrar em um campo que eu acho legal, você cuidar de você, né? Você fazer um procedimento, você ir para uma academia, mas com o objetivo de quê? E as pessoas já estão se perdendo. Tem gente que a gente olha, se despersonalizou na sua fisionomia. Eu não estou indo contra o procedimento. Mas como eu faço o procedimento? Eu não estou indo contra uma dieta. Mas como eu faço a dieta? Porque tudo é com moderação. E eu já vou entrar num ponto... Respondi a sua pergunta? Sim. Porque cada caso é um caso. Então, são vários fatores que podem estar favorecendo que o país, ele subiu. Mas com a sua fala do alegre, né? Do país da brincadeira, do samba... Por que as pessoas estão adoecendo? Porque as pessoas não estão se cuidando. Nem delas, nem das suas relações. E aí vem a violência doméstica, vem uma educação sexista, e a gente puxa vários viés que estão ligados à questão da saúde mental. Ela é ampla. Então, um dos fatores que leva a esse sofrimento é exatamente eu não me preservar. Aí vem uma religião também muito rígida, que eu só tenho que doar. E aquela pessoa acredita naquilo, ela está se autodestruindo nesse processo de morrência. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Insistir, na verdade. Você acha que uma campanha como o Janeiro Branco, que... Veja, o que é o Janeiro Branco, né? É a sociedade falando mais disso. Esse tema não era tão falado. Antes de haver essas campanhas, os problemas existiam, mas as pessoas camuflavam, né? Eu estou aqui lembrando, fazer um comparativo aqui. Será que não estão camuflando ainda? Eu percebo que, desculpa lhe cortar, como eu falei, é importante essas temáticas em cada mês. Sim. Desperta para quem está aberto. É isso que eu queria saber, se você acha... Desperta para quem está aberto. Se você acha que
tem vantagens falar disso, se sim, vale lógico a pena. que tem, fale. Por exemplo, você colocou o Setembro Amarelo. Não é só o Setembro Amarelo, porque a gente está aqui conversando e tem alguém se autolesionando, ou com interação, ou pensamento suicida. Porque o suicídio é uma dor sentida não consentida, como a Karina coloca. É também um sintoma de que algo eu não estou suportando. Eu não quero me matar, eu quero matar a minha dor. Sim. Então, quando tem lá o Novembro Azul dos Homens, as empresas colocam as fitinhas e tal, ok. Mas tem que ter uma conscientização interna. Então, lógico que dê em cada mês uma prevenção de alguma temática, de alguma patologia, de alguma situação. É importante. São muitas demandas, né? Tem que dividir mesmo. Mas a gente tem que ter cuidado de não ser só esse social que todo mundo... Por exemplo, o Outubro Rosa, do câncer de mama. Como é importante as pessoas ali darem seu tipo de depoimento. Mas tem que ser, é isso que eu quero colocar, é processual. Sim. Eu preciso primeiro me ver. Tem gente que tem alguém na família que teve o câncer de mama, ou tem alguém na família que tem uma tendência, uma predisposição para um transtorno mental e não se cuida. Sim. É isso que eu quero colocar. Então, é muito importante as campanhas. Mas eu tenho que voltar para mim, porque se eu não me voltar para mim, na minha consciência, do meu papel diante da minha vida... Pode o médico falar, ó, se o senhor fumar mais uma vez, o senhor não vai ver seus netos crescerem. E aí, quando você vai ver, de repente, o próprio médico está com cheiro de cigarro. Pode acontecer isso. Pode, que claro acontece. Que acontece. Não é só na Groenlândia. Né? De minha parte, eu acho assim, eu também concordo. Eu sou super favorável a todas essas campanhas. Cada mês tem um tema. São muitas demandas, então realmente tem que tratar de coisas diferentes. Agora, uma coisa precisa melhorar, que é o seguinte... a gente precisa criar mecanismos, por exemplo, para que o Janeiro Branco não fique só no janeiro. Mecanismos para que essa temática continue circulando ao longo do ano. Em cada mês a gente dedica um tema, mas que essas temáticas, de alguma maneira, as pessoas continuem sendo lembradas de que saúde mental é importante. Estou lembrando aqui, Cris, da questão, por exemplo, vamos para o novembro. Sair do Setembro Amarelo, vamos para o novembro, essa questão... que tem de homem, Cris, que ainda morre em decorrência de câncer de próstata no Brasil por puro preconceito do exame, é uma grandeza. Eu ouvi isso de um médico proctologista.